Nosso texto hoje está em Lucas capítulo 2. Livro de Lucas capítulo 2, a partir do versículo 7. Quem achou, diga amém. E a palavra diz assim, meus irmãos: E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém, e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente, e acharam Maria e José, e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que se lhes havia dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós damos graça pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Agradecemos por este culto, ó Deus, por tudo que já tem acontecido aqui. Acredito que esse culto não começou agora, ele começou na sua casa, no seu coração. No momento em que você colocou o desejo de dizer: hoje eu estarei na casa do Senhor louvando a Deus, aprendendo da Sua palavra. Oramos, ó Deus, para que esse momento seja um momento singular em nossas vidas, diferenciado, que não seja apenas mais um culto, mais um ajuntamento, mais um momento onde estamos reunidos. A palavra, Senhor Deus, faça diferença em nossas vidas, em nossos corações. O Espírito Santo possa tocar, ó Deus, e nada mais seja interessante, nada mais possa ser mais importante do que esse momento, o momento da palavra. O celular, Senhor Deus, ele pode ficar para depois. As conversas paralelas podem ficar para depois. Nós podemos conversar, nós temos muito tempo para falar. Agora, ó Senhor, prende a minha mente e o meu coração, para que possamos, ó Deus, aprender aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Irmãos, podem sentar. E eu tenho dito, irmãos, que esse ano realmente é um ano diferente. É um ano onde muitas alegrias foram embora. Onde o Natal, ele, por mais bonito e por mais colorido que aconteceu, ou que ainda está acontecendo, que ainda estamos aí nesse espírito de Natal, ele tem sido um Natal triste, não deixa de ser, pelas pessoas que perderam seus entes queridos, pela falta que muitos fazem, né? Enfim, é uma situação muito diferente. Eu digo, irmãos, que cada um de nós tem uma
experiência em relação a esse novo momento que estamos enfrentando, né? E hoje eu quero compartilhar com a igreja sobre o Cristo esquecido, o Cristo que não é lembrado no Natal, o Cristo que muitas vezes nós deixamos de lado. E a necessidade que existe, irmãos, de lembrarmos de Cristo, é porque muitas vezes o mundo lá fora, as pessoas que não conheciam a Cristo, essas eram as pessoas que esqueciam de Cristo no Natal. Mas hoje há uma advertência em relação à igreja do Senhor, porque a igreja, irmãos, a cada ano que se passa, ela está se afastando do verdadeiro sentido do Natal. A igreja, ela está se voltando mais para o Natal que foi criado pelo homem do que o Natal que foi criado por Deus. E nós precisamos voltar às origens. A igreja precisa comprar a ideia do Natal do Cristo. Amém? E esse Natal do Cristo, ele precisa nascer em nossos corações a cada dia, a cada semana, a cada mês e durante todo o ano. Irmãos, olha, se nós tivermos essa visão do Natal, do verdadeiro Natal em nossas vidas, nós seremos abençoados de tal forma, onde eu e você, meu irmão, nós não vamos precisar de uma data específica para reunir com a nossa família ao redor da mesa. Amém? Porque todo dia é dia de festa, meu irmão. Porque todo dia, toda semana, é momento de reunir a família, de estarmos juntos, de sermos solidários, de lembrarmos que existe uma comunhão e que precisamos ajudar o outro, estender a mão, abençoar. Amém? E o texto de Lucas, irmãos, começa aí no versículo 7 com uma realidade clara, dizendo que não havia lugar para aquele casal, não havia lugar para eles. Uma história que se repete, uma história que a cada ano se torna mais clara, como estávamos falando. O lugar onde aquele casal não achou um repouso, porque a cidade estava cheia. Nós vimos aí no início do capítulo 2, que naqueles dias estava havendo um grande evento, recenseamento, alistamento de todo o povo. A cidade, que era muito pequena, a cidade de Belém, estava cheia, e todos os lugares estavam cheios. E hoje, irmãos, nós olhamos para o mundo ao nosso redor, nós olhamos para as ruas, para as cidades, e nós vemos uma cidade cheia de pessoas sem Deus, cheia de pessoas que estão com a sua mente voltada simplesmente para o que está acontecendo no momento, e esquecemos do verdadeiro motivo, da verdadeira noção do que estamos fazendo. Irmãos, o mundo daquela época, daquele momento, eles não estavam se dando conta do que estava acontecendo, ou o que estava para acontecer em relação ao nascimento de Cristo. E nós cantamos aqui em Isaías capítulo 9, um menino nasceu, um filho se nos deu. Está escrito, quando nós lemos os profetas, desde Gênesis, livro de Gênesis, capítulo 3, o profeta Isaías é quem mais anuncia o nascimento de Jesus. O profeta Miqueias, no capítulo 5,
ele já anunciava o nascimento de Jesus lá em Belém de Efrata. Miqueias capítulo 5, versículo 1, não temos aí, ele diz assim: e tu, Belém Efratas, pequena demais entre outras cidades, tu acolherás aquele que há de nascer, aquele que será o Salvador do mundo. Amém? Havia a profecia, mas irmãos, as pessoas elas estavam tão distanciadas de Deus, as pessoas estavam tão distanciadas da palavra, as pessoas estavam tão longe, tão vazias, que elas não estavam se dando conta do grande fenômeno que estava ali acontecendo naquele momento, acontecendo naquela cidade específica. E não havia lugar. Irmãos, você imagina a cidade cheia e todo mundo chegando, cada um com as suas com o seu jeito, pessoas de recursos e pessoas que não tinham recursos. E uma dessas pessoas que não tinham recursos, irmãos, era José e Maria. Eram pessoas consideradas simples para a época, porque muitos chegavam de carruagem, já existiam as carruagens, existiam os camelos, existiam os cavalos, mas Maria e José chegaram na cidade, irmãos. Tem uma imagem aí, olha aí. Não chama atenção. Não chama atenção. Então, na primeira hospedaria que eles chegam, eles olham a visão e ele diz: não tem lugar aqui. E nós precisamos, isso nos abre os olhos, que nós precisamos ser solidários. Talvez, se houvesse umas luzes naquela hospedaria, talvez se houvesse uma árvore enfeitada naquela hospedaria, talvez se houvesse alguma coisa mais chamativa naquela hospedaria, que lembrasse hoje as nossas ruas e em todos os lugares, talvez aquele homem pudesse amolecer o coração e dizer: entre, eu vou achar um lugar para vocês, porque hoje é Natal. Natal é um momento de solidariedade, é um momento de ajudar. Mas não era Natal, ele era Natal. Amém? A história estava começando, as coisas estavam caminhando. Isso toca o nosso coração, irmãos, porque a igreja, ela não precisa ser movida por momento, por tempo, por data. A igreja precisa ser movida pelo Espírito Santo de Deus. Independente da data, irmãos, a igreja precisa estender a mão e abençoar e ajudar. Não há lugar. Mas eles poderiam ter reivindicado e dar uma carteirada, como nós fazemos muitas vezes, quando nós temos autoridade, quando nós estamos acima de alguma coisa, quando nós temos algo a oferecer. Então eles poderiam muito bem dizer para o dono daquela estalagem, hospedaria: você sabe com quem está falando? Mas eles não usaram isso. Poderia então ser o casal que poderia também ter a autoridade de dizer: eu tenho um rei na barriga, então você tem que me atender, eu preciso ficar aqui, porque eu recebi uma missão especial. Não, irmãos, eles não reivindicam, eles estão debaixo de uma missão, eles estão fazendo um trabalho, eles estão dando continuidade. Na verdade, eles estão começando o começo de um grande reino, do qual eu e você fazemos parte hoje.
vamos tirar todos os créditos do dono da estalagem, vamos dar um pouquinho de crédito para ele. Ele não abre mão totalmente do casal, mas ele diz: olha, aqui não tem lugar, mas eu vou conseguir um lugar para vocês, eu não vou deixar que vocês vão embora. Afinal de contas, irmãos, ele está diante de uma mulher grávida, irmãos. Prioridade aí, né? Eu coloquei para que a gente pudesse se identificar com a cena. É um casal, como diz aí no capítulo 2, no versículo 5. Ele diz: a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Versículo 6. Estando eles ali, aconteceu, completaram-se-lhe os dias. Ela não só estava grávida, ela estava em dias de parto. Era uma situação delicada. Delicada para alguém que olha e diz: não há lugar aqui. Mas ele ainda disse, né? Eu vou conseguir um lugar para vocês. E eu me coloco ali, irmãos, não querendo menosprezar, né, e desprezar o camarada aqui. Ninguém vai jogar pedra lá no dono da estalagem, né? Mas provavelmente ele já tinha reservado tudo e já estava cheio mesmo. Mas ele disse: eu tenho um lugar para vocês. Não é bom, mas é o melhor que eu tenho. Tem ali uma estalagem, uma manjedoura. E eu digo, irmãos, aquele homem, ele deu o melhor que ele tinha. Já que ele não podia dar o excelente, ele deu o melhor. E a pergunta é: nós estamos dando o melhor que nós temos para Deus? Efésios capítulo 6, do 6 ao 8, olha o que a palavra diz: não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não a homens, certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. O texto deixa claro, irmãos, que o que nós fazemos a alguém, o que nós oferecemos para o outro, quando nós estendemos a mão a alguém, não diga assim: sabe aquela pessoa, olha, você nem imagina, eu estendi a mão, eu ajudei, a pessoa nem olha para mim hoje, passa e faz que nem me conhece. Olha o que a palavra diz: certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá de quem, irmãos? Do Senhor. Amém? Então nós precisamos dar o nosso melhor para Deus. Nós precisamos dar o nosso melhor àquele que está necessitado. Qual é o meu melhor? O que eu tenho? Irmãos, é aquilo que eu não posso oferecer de excelente. Eu posso oferecer de melhor. Aquele homem não acolheu como deveria acolher, mas ele deu algo. Ele não deixou aquela família na mão. Ou melhor, ele não deixou a deriva, não deixou que eles fossem para outro lugar. Eu posso oferecer algo. E nós aprendemos, irmãos, a igreja do Senhor precisa andar nesse caminho. A igreja precisa pegar esse mesmo rumo, onde nós precisamos ajudar as pessoas de boa vontade, independente da data, do momento. Nós precisamos agir e estender a mão e abençoar o povo. Amém, irmãos? Ser generoso. Salmo 112. O Salmo 112, irmãos, no versículo 5. Ele diz assim: ditoso o homem que se compadece e empresta, ele defenderá a sua causa em juízo. Ditoso é o homem que se compadece e empresta.
nós como igreja precisamos ter o olhar de misericórdia, precisamos ter um olhar generoso, compadecedor, de abençoar as pessoas. Ainda no Salmo 112 ele diz: aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. E aqui o versículo que nós lemos. O que a palavra diz? Que nós não precisamos ser bom com ninguém. A palavra não ensina ninguém a ser bonzinho. O próprio Jesus disse que não era bom. Quando aquele homem chegou e disse: bom mestre, o que devemos fazer para ganhar a vida eterna? Ele disse: bom, só existe um que é bom, que é Deus. E o que nós devemos ser com os outros, irmãos? Justos. Nós devemos praticar a justiça com os outros, não ser bonzinho, porque a pessoa diz assim: eu não vou ser mais bonzinho com os outros, não, eu só recebo patada, né? Exatamente, porque quando eu sou bom com alguém, eu não dou o que a pessoa quer, o que a pessoa precisa. Eu estou dando algo para consolar, eu estou dando algo para entreter a pessoa. A justiça me faz trabalhar a vida daquela pessoa. De forma que eu possa ajudar e abençoar. Certa vez os discípulos, eles estavam entrando no templo e tinha um mendigo à porta do templo, e ele estava pedindo esmola. E ao passar, a palavra diz que ele estendeu a mão e pediu uma esmola. Irmãos, é interessante o gesto que aqueles homens fazem. Pedro e João, ele disse: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Amém? Ele foi bom ou foi justo? Ele foi justo. Se fosse bom, ele tinha tirado um trocado do bolso e tinha dado a ele lá, e ele ia continuar a vida dele, e mais anos e anos ia estar ali. Justiça é quando nós melhoramos a vida de alguém. Justiça é quando nós fazemos com que a pessoa verdadeiramente seja graciada, e não ser bonzinho. Bonzinho não nos leva a nada. Nós precisamos ser justos com as pessoas, e quando nós somos justos, irmãos, nós abençoamos, nós somos abençoados, e a graça de Deus está sobre nós, em nome de Jesus. Amém? Então nós vimos aí em Lucas que não havia lugar para eles, mas eles conseguiram um lugar. Aquele homem, ele não tinha mais o que oferecer na hospedaria, mas ele deu o melhor que ele tinha. Nós também precisamos trabalhar isso em nossas vidas. Eu preciso dar o meu melhor. Eu não posso dar o excelente. Eu dou o melhor que eu tenho, e vou fazer o melhor que eu tenho para agradar ao Senhor. Amém? Esse menino esquecido, né, o Cristo esquecido, ele nasce, irmãos, e ele traz para nós algo bom. O nascimento de Jesus, agora, com o anúncio do nascimento de Jesus, nós somos abençoados de tal forma, de tal maneira. Há algo que acontece em nossas vidas, transformador, abençoador. No versículo 9 do capítulo 2, a palavra diz:
E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Amém? Irmãos, um dos grandes presentes que Jesus trouxe para nós, além da salvação, da graça, foi a glória dele. Ao nascer Jesus, nasce a glória desce e não sobe mais. Amém? A glória está aqui, a presença está aqui, a presença de Deus, irmãos. A glória de Deus é a presença de Deus. No Antigo Testamento nós tínhamos a Arca da Aliança. A Arca da Aliança representava a presença de Deus. Onde a arca estava a glória de Deus. Agora a arca desapareceu, ninguém sabe onde é que anda. Alguns dizem aí que acharam, mas ninguém tem certeza. O que nós sabemos é que agora, no capítulo 2 de Lucas, no versículo 9, a palavra afirma que a glória voltou. Amém? Amém? A glória tem endereço certo, Cristo Jesus. A glória de Deus, irmãos, e onde a glória de Deus está, tudo é iluminado, tudo é esclarecido, a bênção de Deus é derramada. Amém, irmãos? E as pessoas, esses pastores, eles recebem essa notícia dizendo: a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Tem um hino que diz: eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. O seu poder, não é? A sua mão, o seu poder sobre mim. Os seus abertos, hoje eu vou contemplar. O amor descendesse. Onde a glória do Senhor está, irmãos, a alegria. Onde a glória do Senhor está, a bênção. Tem festa, tem coisa boa. Amém? E João 1,14, a palavra diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém? Irmão, João está falando aqui de algo gracioso. Ele está falando pelos discípulos, ele está falando pelos apóstolos, ele está falando por todos aqueles que conviveram com Cristo. Veja que João está escrevendo o seu evangelho depois que Jesus é assunto aos céus. Ele está contando agora o que houve, o que aconteceu, a sua caminhada com Jesus, tudo o que houve ali, os ensinamentos. E ele faz essa declaração. E quando ele fala do plural, inclui todos os que estavam com ele. Ele diz: o verbo, ele se fez carne e ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Nós vimos a sua glória. Amém, irmãos? E nós, igreja do Senhor, nós precisamos ver a glória de Deus brilhar em nossas vidas, brilhar em nossa casa, independente daquelas luzinhas que piscam. Você não precisa comprar aquilo, irmãos. Se quiser comprar, compre, enfeitar a casa, mas a glória do Senhor, a palavra diz que ela já desceu e ela brilha na minha vida, ele irradia tudo, clareia minha casa. E a glória de Deus é a luz que deve brilhar mais forte em nossa casa. Irmãos, eu digo uma coisa para vocês: eu não sou contra a árvore de Natal. Vai até ser uma polêmica aqui. Eu só não tenho em casa. E também não aconselho. Eu digo, se você quer colocar na sua casa, amém. É bonito? É. Mas o que eu digo, irmãos,
é que a igreja, como eu falei no início, nós estamos nos distanciando a cada ano e a cada vez mais do verdadeiro sentido do que quer dizer o nascimento de Cristo, o Natal, com todos esses argumentos e com todos esses apretextos que estão colocando, que estão acumulando, tirando a visão do verdadeiro Cristo, da glória de Deus. E o que deve brilhar em nossa vida, em nossa casa, é a glória de Deus. Não adianta ter várias luzes, não adianta uma árvore enfeitada, não adianta uma mesa farta, irmão. Se a glória de Deus, ela não está brilhando, se a glória de Deus, ela não é manifesta naquela casa, naquela família. Porque nós sabemos, irmãos, todos nós sabemos, que se naquela casa não tem a glória de Deus, muitas vezes termina em confusão, as coisas não andam certas, as coisas não vão como deveria ser. A festa começa todo mundo alegre, comendo ao redor da mesa, termina em confusão, porque Cristo não está brilhando, a glória não está ali. E João diz: nós vimos a sua glória. Os pastores, aqueles que estavam no campo, diz que a glória clareou tudo que estava ao seu redor. E a glória deve também, irmãos, clarear a nossa vida. Cristo trouxe a sua glória, a sua presença para a nossa vida. Amém, irmãos? Outro presente gracioso que ele trouxe, versículo 10. O anjo, porém, lhe disse: não temais, eis aqui vos trago uma boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Amém? Ele disse: nós trazemos aqui boas novas, trazemos o Evangelho, nós trazemos algo que vai trazer verdadeira alegria ao povo. Essa verdadeira alegria não vai ficar apenas com vocês, essa verdadeira alegria é para todo o povo. Amém? Por isso que João 3,16 ele vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não alguns, mas todos, irmãos, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí tem aí os estudiosos da Bíblia que começam a dizer: ah, mas tem a doutrina da eleição, ah, mas tem a doutrina da... Qual é a outra? É eleição e predestinação. Ah, porque uns já foram eleitos, os outros já estão predestinados ao inferno. Meu irmão, isso é a doutrina do cão. A palavra nos chamou, Jesus disse: ide e pregai o Evangelho. Ele não disse: pregue aos predestinados, pregue aos eleitos. Não. E a igreja, irmãos, não vão se levar por esses caminhos, porque um homem há uns anos atrás levantou uma tese, o outro levantou outra tese, e brigam até hoje, e estão nessa... Não, irmãos, a palavra é clara, o Evangelho, ele traz alegria e não confusão. Ele diz: essa alegria será para todo mundo, para todos. Quem aceitar, quem abraçar, terá alegria completa, terá alegria verdadeira. Jesus é a nossa alegria. E aqueles homens que estavam ali, eles se alegraram com tudo que estava acontecendo, com o que eles estavam vendo. A igreja precisa se alegrar, irmãos. Mais uma vez, irmãos, não espere o dia 25. Não espere, porque eu gosto, porque a família reúne, é ao redor da mesa, é muito bom. Mas não podemos fazer isso todo final de semana. Amém? Não posso fazer todo final de semana. Eu posso fazer uma vez no mês. Eu quero os meus filhos aqui, eu quero o meu pai aqui com a minha mãe, quem ainda tem, eu não tenho o privilégio de ter mais pai e mãe. Mas, não, irmãos, vamos reunir a família, vamos pegar todo mundo lá em casa. Amém? O que é que tem? Que é aniversário de quem? De Cristo.
data. Nós precisamos vivenciar esse evangelho. Amém? Romanos capítulo 1, versículo 16. A palavra diz: pois eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo, a palavra aqui de novo, todo aquele que crê, todo, primeiro do judeu e também do grego, todo que crê. Então é uma alegria que contagia, é uma alegria que vem tomar conta de nossas vidas, dos nossos corações, do coração da igreja. O mundo, irmãos, eles precisam de motivos para se alegrar, eles precisam de festas, eles precisam de um algo a mais. A igreja não precisa disso, a igreja já tem Cristo. O que nós precisamos é de mais comunhão. O que a igreja precisa é estar mais unida e reunida. O que a igreja precisa é estar mais junta. Amém? A igreja precisa mais, cada vez mais. E eu digo, né, vamos mudar vamos mudar esse disco, vamos mudar esse negócio, né? Final de ano aqui a gente faz o jantar que não vai dar para fazer hoje, ou melhor, que não vai dar para fazer esse ano, mas vamos mudar esse disco. Vamos fazer o café da manhã, que chama a igreja para a gente tomar um café junto aqui. É momento de comunhão, independente da data. Amém? A gente faz um jantar aqui, chama todo mundo e a gente junta todo mundo e a gente faz um momento aqui, independente disso. A igreja não tem que se basear e seguir o gosto do mundo. A igreja precisa ter a sua própria alegria, que é Cristo. Amém? Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Tem outro presente que nós recebemos, versículo 11. Ele diz: é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Amém? Chama a atenção, mas é que os estudiosos da época, os grandes sacerdotes, os escribas e fariseus, ninguém estava atento para isso. Ninguém percebeu o nascimento. E eu costumo dizer que assim como aconteceu o nascimento de Jesus, que ninguém se deu conta, assim acontecerá a volta de Cristo. Aqueles que estiverem em Cristo, eles se darão conta do grande evento e do grande acontecimento, mas muitos, infelizmente, não irão presenciar. Porque os sinais estão aí, porque as coisas estão acontecendo, porque todos os dias nós nos deparamos com a vinda de Cristo. Cristo está às portas, mas nós não acordamos. Aqui também, o grande dia, o nascimento de Cristo estava acontecendo, e apesar de tudo o que estava escrito, ninguém se dava conta. Mas o anjo diz: é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador. Amém? O Salvador, que é Cristo o Senhor. Que coisa, que notícia, que coisa maravilhosa. Aí nós vamos lá para Gálatas capítulo 4, a partir do versículo 4, e a palavra diz: vindo porém a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ou seja, Cristo ele nasce na plenitude, no tempo certo, nem fora, nem antes e nem depois. É na plenitude, é quando tudo está anivelado, como ele diz, todo o terreno será nivelado, tudo que está quebrado
arado vai ser ajustado. Ele vem na plenitude, no tempo certo, para resgatar os que estavam sob a lei, os que estavam debaixo da lei, os que estavam presos sobre a lei, os que estavam debaixo da cultura, que estavam presos, como hoje o mundo está preso às culturas, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. Aleluia. Que presente maravilhoso, irmãos. Que coisa boa. E o anjo, ele anuncia, é que hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Essa informação para os pastores que estavam ali, para aqueles homens, era algo novo. E isso se torna maior, isso tem uma visão maior, depois que chega às autoridades, depois que chega aos grandes, é que eles começam a identificar o que aconteceu. Mas outra coisa interessante acontece aqui, irmãos, é que aquela criança que nasce esquecido numa manjedoura, aquela criança que nasce com a presença apenas do pai e da mãe, que tem um significado muito grande para nossas vidas. Veja aí no versículo 11, ou melhor, no versículo 12. Ele diz: isto será sinal, encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Versículo 13: e subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz entre os homens a quem Ele quer bem. Amém? Veja a visão que aqueles homens tiveram. Um exército de anjos. Olha, irmãos, se a visão de um anjo que aqueles homens tiveram, aí a partir do versículo 9, se a visão de um anjo já foi algo para chamar a atenção deles, para eles ficarem atônitos,